Pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente sobre a parte geral. Lembrando que até o presente momento, dentro de personalidade, um dos três vetores, um dos três alicerces dessa parte geral, ou seja, lembrando, são pessoas, objetos e vínculos, pessoas, personalidade, objetos, bens e vínculo, fato jurídico. Então estamos em pessoas, dentro de pessoas falamos de personalidade, das pessoas físicas, quando surgem, falamos das teorias do nascituro, falamos de capacidade, emancipação, extinção, estamos nos direitos da personalidade, onde já ventilamos algumas lições comezinhas, falamos das características, tutela jurídica e estamos falando a partir de agora, pelo menos nos últimos dois blocos, acerca das classificações desses direitos. Nos blocos passados, ventilei com vocês, obviamente, os direitos relacionados ao corpo vivo. E toda vez que eu falo disso, eu lembro daquela brincadeira, vivo, morto. Por quê? Porque se a gente sai dos direitos do corpo vivo, falaremos a partir de agora do artigo 14. Artigo 14 que fala de direitos ao corpo morto. Como assim, prof? Exatamente, Direitos relacionados aí ao cadáver. O que é importante nós pontuarmos? Artigo 14 do Código Civil. Dentro do artigo 14 do Código Civil, é importante falar o seguinte. A pessoa, ela pode dispor, em vida, obviamente, do seu corpo para depois da morte, desde que atenda duas finalidades. Quais finalidades? Científica ou altruística, Científica, obviamente, para a pesquisa de determinadas situações, patologias que de repente possam desenvolver em determinado corpo. E quando a gente fala altruística, muitas vezes o corpo destinado para universidades, principalmente aquelas onde tem aí estudos relacionados à área da saúde, de anatomia, Então, a gente sabe que essa é a proposta. O sujeito ele pode dispor, obviamente, do seu corpo, para depois da morte. Depois que esse sujeito conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, dá o último suspiro, faz o desenlace e vai em direção à luz. Então, obviamente, quando ele morrer, ele pode deixar o corpo dele para fins científicos e fins altruísticos. Essa disposição, a gente sabe que ela pode ser revogada a qualquer tempo. Mas quando a gente fala a qualquer tempo, é óbvio que enquanto o indivíduo estiver vivo. Por que enquanto o indivíduo estiver vivo? Porque a gente sabe que depois da morte, ele muito dificilmente conseguirá dispor do seu corpo, A gente sabe, mas, sei lá, eu sou bandista, eu sou kardecista, mas o sinal, tem que vir de lá para cá. Então, em outras palavras, tem, as regras do direito falam, enquanto o sujeito estiver vivo, sem crise, sem nenhum problema, sem nenhum entrave. O que é importante dizer, É importante trazer aqui alguns apontamentos. O primeiro apontamento que surge é justamente a discussão desse artigo 14 do Código Civil com o artigo 4º da Lei 9434 de 97. Por quê? Porque o artigo 4º, da Lei 9434 de 97, ela vai dizer o seguinte, vai dizer que nas hipóteses, nas situações de eventuais transplantes de órgãos do indivíduo que já faleceu, obviamente, se ele pode, em caso de silêncio, deve ser realizada essa autorização por quem? Pelos seus familiares. Isso é o que está pontuado, positivado no artigo 4 da Lei 9434. E daí algumas pessoas, elas na verdade trazem a seguinte indagação, mas calma, nós temos então uma dissonância do artigo 14 do Código Civil com o artigo 4 da Lei 9434 de 97. E eles perguntam, qual dessas normas prevalece? Notem, o enunciado 277 diz que não há nenhuma dissonância, Inclusive, a gente pode observar o artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB. Ambas disposições, elas podem ser casadas. O artigo 14, então, do Código Civil, ele vem naquele sentido. Qual o sentido, prof? O artigo 14 do Código Civil vem no sentido da pessoa dispor do seu próprio corpo. Então, ela em vida fala, olha, quando eu falecer, eu quero ser aí, enfim, eu quero doar meus órgãos. Tudo bem, sem nenhum entrave. Então, o artigo 14 do Código Civil fala da disposição do indivíduo em vida. Agora, em contrapartida, uma vez que ele já faleceu, ele nada falou e permaneceu silente, daí nós observaremos o artigo 4º da Lei 9434 de 97, que vai falar, no caso de silêncio, essa autorização para eventual transplante de órgãns, doação de órgãos, deve ser realizada, deve ser materializada pelos seus familiares. Por sinal, já que nós estamos falando de doação de órgãos, quais são os requisitos, Quais são, na verdade, os pressupostos para que isso ocorra? Se estamos falando de doação de órgãos, do sujeito que já morreu, da criatura que já passou dessa para melhor, óbvio que o primeiro requisito dessa hipótese é justamente a transição, ou seja, que o sujeito abandonou o plano carnal e foi em direção ao planetério. Mas temos outros requisitos. Um deles, super comum, comum inclusive o transplante de órgãos em relação às pessoas vivas.
Qual, né, que é esse requisito? A gratuidade. Sempre toda doação de órgãos deve ser gratuita, né? Toda doação de órgãos, toda, né? Mais uma vez, toda. Por que você está falando disso? Porque, obviamente, a gratuidade é uma forma de evitar chamado mercado de órgãos, né? Aquele mercado espúrio, aquele mercado indevido, aquele mercado funesto, né? Onde as pessoas lucram com a infelicidade, com a tragédia de outros. Então, a gratuidade é sempre necessária. Segundo requisito, também talhado, cunhado, esculpido, né? Dentro dessa Lei 9434 de 97, é justamente a possibilidade de doação de todos os órgãos, né? Ou seja, todos os órgãos devem ser doados, ou aliás, podem ser doados, né? É justamente essa possibilidade que todos os órgãos possam ser doados. Terceira, né, que se respeite a fila. Qual fila? A fila das pessoas que estão, na verdade, almejando, pretendendo o recebimento desses órgãos, que não haja um desrespeito, até mesmo pelo princípio da universalização da saúde. Ou seja, a saúde deve atender quem? Deve atender everybody, ou seja, todo mundo, tipo os Backstreet Boys, deve atender a todos, né? Então, universalização da saúde. Devemos respeitar a fila, devemos, até por paridade, por isonomia, respeitar aqueles que já estão pleiteando os órgãos de uma maneira, né, antecedente, uma maneira prévia. Então, deve haver um respeito à fila, sem crise, sem óbice. Só uma observação, que é uma observação bastante importante, bastante impactante e que muitas vezes pode surgir aí nos certames. Qual? Não há necessidade de intervenção do mero palpitador. Ou seja, o Ministério Público, né, o MP, essa é a observação relevante. O Ministério Público, né, não necessita intervir. Mas como assim, prof? O MP intervém em questão de saúde. Eu sei! Acontece que o MP intervém em questão de saúde quando a gente fala de interesses difusos e coletivos, interesses sociais, né? Aqui, então, em outras palavras, quando é uma situação de interesse de apenas um indivíduo, não haverá a necessidade de intervenção do MP. Então, é uma particularidade, é uma especificidade dentro desse artigo 14. Dito isso, né, terminamos o artigo 14, que é o artigo que vai pontuar, vai trazer os direitos ao cadáver, os direitos relacionados ao corpo morto. Então lembre-se, a pessoa em vida, né, revogável a qualquer tempo, pode dispor do seu corpo para depois da morte, né? Ou seja, doação de órgãos, desde que natureza altruística, doação de órgãos, ou científica, né? Científica nessa proposta de patologias e doenças que só aquela pessoa possui, né? Bastante interessante. De qualquer maneira, vamos além, como diria, né, Buzz Lightyear, ao infinito e além. Terminamos com vocês a segunda classificação, os direitos do corpo morto, né? Falaremos no nosso próximo bloco, mentira, né? Já começo a falar nesse, estou vendo aqui que são 8 minutos, quero falar com vocês do nosso terceira classificação. Nossa terceira classificação diz respeito a quê? Diz respeito à autonomia do paciente, né? Autonomia do paciente, ou se vocês preferirem, o termo de livre consentimento informado. Livre consentimento informado, a expressão que surge, né, que nasce aí com melhor, né, ou maior periodicidade, maior habitualidade, maior frequência. Artigo 15, né? Bem, dito isso, eu vou parar com vocês aqui e deixo para vocês o estudo relacionado, né, justamente à autonomia do paciente, ao livre consentimento informado para o próximo bloco. De qualquer forma, até lá, um forte abraço e sempre excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.